Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando na grande estreia da Marvel, né? Fazia bastante tempo que a gente não via um filme nesse universo cinematográfico da Marvel, né? Porque Deadpool e Wolverine é uma confusão ali que mistura um monte de coisa. Então a gente está vendo um novo filme nessa linha narrativa e eu vou falar um pouquinho a respeito dessa chegada para vocês. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Começando, obviamente, por Capitão América 4 ou Capitão América Admirável Mundo Novo, o primeiro Capitão América, né, que traz o Sam Wilson como o Capitão América no lugar, obviamente, lá do Chris Evans, que a gente já tinha visto em muitos e muitos filmes, né, desse universo Marvel, principalmente os 3 filmes anteriores do Capitão América, o primeiro filme, que é o primeiro Vingador, obviamente, o segundo Soldado Invernal e o terceiro Guerra Civil. Obviamente Guerra Civil é quase um Vingadores, né, 2.5 ali, porque veio depois da Era de Ultron, os heróis se separaram, então não tem como ignorar a presença do Homem de Ferro no filme, né, trazendo muita bilheteria, trazendo uma presença muito forte e vários outros personagens, inclusive a chegada do Homem-Aranha do Tom Holland pela primeira vez nesse filme do Capitão América, né? Então esse filme com Anthony Mackie obviamente é totalmente diferente, não dá pra gente levar em consideração as mesmas métricas que a gente vinha vendo, né, principalmente no Guerra Civil, mas eu vou tentar trazer todos os comparativos aqui pra vocês. O filme abriu com 88 milhões de dólares, que não é um resultado excelente, né? Não é um resultado nem bom se a gente levar em consideração o universo Marvel como um todo, né? Se a gente pegar todos os mais de 30 filmes que já foram lançados até agora, não é um resultado excelente, mas ficou à frente de vários outros, então não tá nem entre os piores, né, em termos de abertura. Eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês no decorrer do vídeo, e o filme chega a 192 milhões de dólares com um orçamento de 180 milhões. Então sempre positivo quando o filme consegue bater o seu orçamento já no primeiro final de semana. A receptividade está bastante dividida. Eu pesquisei, em termos de críticas, o filme está sendo destruído, possivelmente o pior filme, né, do universo Marvel até agora. E em termos de Cinema Score, que é a pesquisa feita com pessoas saindo das salas de cinema, o filme também não teve uma nota positiva. Mas eu tô vendo fãs que gostaram, fãs que não gostaram, mas no máximo que a gente pode dizer é que a receptividade desse filme tá sendo bastante fria, né, de morna pra fria, digamos assim. Tem algumas pessoas que estão dizendo que não estão entendendo a receptividade negativa, que o filme é muito bom, mas a grande maioria eu acho que tá pendendo pro lado do filme ser no máximo um filme fraco dentro desse universo Marvel. Mas como aqui não é para eu falar a respeito da qualidade dos filmes e sim dos números, vamos dar uma olhadinha no que esse resultado significa pro universo Marvel. Primeiro, né, vamos dar um zoom out um pouquinho e vamos olhar todos os filmes do Capitão América. Obviamente, 2 personagens diferentes. O Anthony Mackie entrou no segundo filme do Capitão América, que pra mim é o melhor filme da Marvel até hoje, né, que é o Soldado Invernal. É um filme que eu revejo com certa frequência, mas a gente começa antes, lá em 2011, com o primeiro Vingador, que é um filme que eu gosto muito também. O filme abriu com 65 milhões de dólares e chegou a 370 milhões de dólares com orçamento de 140. Então, esse orçamento, né, um pouco menor do que o orçamento do Admirável Mundo Novo, 140 milhões contra 180, e o resultado de 370 milhões com uma abertura bem menor do que a abertura que a gente está vendo nesse filme. E o resultado na fase 1 lá da Marvel foi relativamente satisfatório, né? Tanto que eles investiram bastante, a Disney comprou mais ou menos nessa época, né, a Marvel, tanto que o filme dos Vingadores ainda é distribuído pela Paramount, né, por causa de toda essa situação da compra da Disney. Só que aí a gente vê esse número aumentando de 65 para 95 milhões no Soldado Invernal, e o filme fez 714 milhões, só que numa fase muito melhor da Marvel, numa fase que a Marvel estava fazendo muitos filmes extremamente bem-sucedidos, né, nessa época aí do Soldado Invernal. Então, esses 95 são muito positivos, mas perdem em comparação com outros filmes nessa mesma época.
a gente vê a longevidade do universo Marvel a essa altura e principalmente o volume de filmes que a Marvel conseguiu lançar num espaço limitado de tempo, né? A gente viu de 2008 até agora quase 40 filmes aí chegando. E o filme Soldado Invernal fez 714 milhões de dólares com um orçamento de 170 milhões. Então, de 2014 para 2025, o orçamento dos filmes ficaram bem equiparados, o que mostra que a Marvel já tinha expectativa de que esse filme não fosse fazer o que Guerra Civil fez. Obviamente, né, que essa não é a expectativa para esse filme. Eu acho que não é a expectativa da Marvel para muitos filmes, além dos Vingadores que vem por aí dos Irmãos Russo, que eu imagino que eles vão realmente despejar dinheiro para fazer o filme mais caro possível, trazer o maior volume de personagens possível e tentar talvez duplicar o que Guerra Infinita e Vingadores Ultimato fizeram, que eu acho que também é difícil a essa altura, porque muitas pessoas já abandonaram o barco, muitas pessoas não estão mais animadas para ver filmes da Marvel. Eu mesmo assistia todos os filmes na pré-estreia à meia-noite ali, se eu não me engano, desde os primeiros filmes dos Vingadores, né, desde o primeiro Vingador, do Thor e assim por diante, até recentemente no universo Marvel, tudo eu tentava assistir já no primeiro dia, na primeira madrugada. Eu não faço mais isso, eu assisto quando é conveniente pra mim, então não dá pra negar que o hype ali pelo universo deu uma diminuída, inclusive pra mim. Mas a gente avança de 2014 para 2016, o espaço mais curto entre dois filmes do Capitão América, a gente vê Guerra Civil, que abriu com 179 milhões e fez 1,115 bilhão, com um orçamento bem acima de 250 milhões. Só que aqui não dá pra gente comparar, como eu disse, porque é um filme Vingadores 2.0, né? Traz a Viúva Negra, traz o Gavião Arqueiro, traz o próprio Sam Wilson, tá presente ali, o Homem de Ferro e muitos outros heróis, inclusive o Homem-Aranha. E agora a gente tem Capitão América Admirável Mundo Novo, que não teve uma abertura brilhante, né? Não teve um resultado sensacional, mas eu não acho que seja uma decepção, como eu disse, porque o filme já no seu primeiro final de semana bateu a sua abertura, né? Bateu o seu orçamento, quer dizer, 190 milhões contra 180 milhões. Então, se o filme tiver um multiplicador 2,5, que seria um multiplicador bem fraco, ele já estaria ali perto da casa dos 400 e poucos milhões, o que eu acho que deve acontecer de fato nas próximas semanas. Vamos ver, né? Não dá pra prever. O filme pode despencar nas bilheterias e fazer muito menos do que eu imagino, mas eu acredito que um multiplicador 2.5 seja o mínimo aí, né, para um filme como esse fazer. E aqui eu fiz um quadro de todos os filmes da Marvel até hoje, começando lá com o primeiro Homem de Ferro e terminando agora no Admirável Mundo Novo, e eu coloquei um quadradinho em volta de todos os filmes que tiveram aberturas menores do que do Capitão América 4. Eu ia colocar em todos que tiveram aberturas maiores, mas aí seriam muitos filmes diferentes, porque a maioria teve abertura maior. Mas vamos dar uma olhadinha em todos os filmes: o Incrível Hulk, Thor e o Capitão América. Então, 3 heróis que chegaram na fase 1 tiveram aberturas menores do que esse filme, né, menores do que os 88 milhões. Depois, Homem-Formiga, Doutor Estranho, Homem-Formiga e a Vespa. E daí a gente vê os filmes da época da pandemia, né? Viúva Negra, Shang-Chi e Os Eternos, os 3 fizeram abaixo. E finalmente o filme das Marvels, né? Que foi uma decepção gigantesca, que também teve uma abertura bem abaixo, na verdade, de somente 47 milhões. Eu esqueci de citar também o Thor 2. Então a maioria dos filmes no início que tiveram aberturas menores foram os filmes iniciais, né, do Hulk, do Thor, do Capitão América, do Homem-Formiga e do Doutor Estranho. Então esses 5 filmes foram os primeiros filmes de um herói, o que não é o caso, né, do Capitão América. Mesmo que você fale que o Capitão América do Sam Wilson é a primeira vez dele como protagonista, ele já apareceu em vários outros filmes anteriormente, teve a própria série no Disney Plus, então ele poderia ter feito um valor ainda maior, porque já é um personagem consolidado dentro desse universo. E eu vou atualizando, né, essa lista aqui, esse quadrinho, conforme as semanas forem passando. Eu vou mudando a métrica, né, o que eu circulo, né, ou coloco aquele quadradinho em volta, pra gente ver como o filme vai avançando. Eu vou desenvolver também outros quadros até lá. E essa, se eu não me engano, seria a terceira quadrilogia, né, ou o terceiro filme, que é o quarto de uma sequência, porque a gente já teve o Thor, Amor e Trovão, que foi lançado, e a gente teve também o Vingadores 4, de certa forma, que é o Vingadores Ultimato. Então, óbvio que esse filme é o menor dos 3, né? Thor, Amor e Trovão teve uma abertura muito maior de 144 milhões, e Vingadores Ultimato tá
em outra estratosfera. Óbvio que são situações bem diferentes, porque os filmes dos Vingadores são grandes crossovers. E na segunda posição ficou o filme Paddington no Peru. Eu vou desenvolver alguns quadrinhos a respeito de Paddington na semana que vem, porque como eu foquei grande parte do vídeo no filme da Marvel, na semana que vem eu quero dedicar também uma parte do vídeo a Paddington, porque é uma série que é muito legal de analisar, né? Porque os filmes não são grandes fenômenos, mas as bilheterias são surpreendentemente altas, como no caso aqui Paddington no Peru, que abriu com 13 milhões de dólares nos Estados Unidos, mas já tem um resultado de 131 milhões ao redor do mundo todo, e o filme tem um orçamento também, né, bem alto, de 90 milhões de dólares, e já é o terceiro filme da franquia. Então, como eu disse, eu quero dar uma analisada bem mais a fundo nos filmes Paddington. O primeiro Paddington de 2014 tem uma bilheteria de 326 milhões de dólares e ele fez somente 23% desse valor nas bilheterias norte-americanas, ou seja, o grosso, né, do que o filme conseguiu arrecadar foi fora dos Estados Unidos. A gente vê uma realidade diferente acontecendo para muitos filmes como Twisters, né, como Wicked e alguns outros que fazem muito mais dinheiro dentro dos Estados Unidos do que fora. Agora a gente vê Paddington, que é uma série que não conquistou o mercado norte-americano, mas que conquistou o mundo. E Paddington 2 ficou ainda pior, porque Paddington 2 fez somente 14% dos seus 290 milhões de dólares em território norte-americano. E continuando de forma bem rápida, Olhos de Coração cresceu 20% nas bilheterias e fez mais 10 milhões de dólares e já chega a 22 milhões, que não é um resultado sensacional para um filme que custou 18, né, já no seu segundo final de semana. Então o filme ainda tem que crescer bastante para se tornar lucrativo. Imagino que pelo orçamento o filme precise de pelo menos uns 50 milhões de dólares, porque tem o orçamento, tem a participação das salas de cinema, né, das grandes redes. Então eu imagino que o filme ainda tem um trabalho longo pela frente. Na quarta posição ficou O Homem-Cão, que fez mais 9,7 milhões, caindo 29%, e chega a 87 milhões de dólares, que ainda deixa ele bem atrás do seu antecessor, O Homem-Cueca. O Homem-Cueca fez 125 milhões contra 87, né? O filme tem potencial para atingir o seu antecessor ou o filme que se passa ali, né, nesse mesmo mundo, mas não tá parecendo algo tão provável assim. E na quinta posição, outra animação, a animação que literalmente dominou o mundo, né, em termos de dólares, mas por enquanto dominou totalmente a China, que é o filme Nitsa. O filme ele já bateu 1,6 bilhão de dólares. Eu não encontrei ainda o número exato, mas muitas reportagens por aí estão falando números diferentes, só que o consenso é que o número já bateu 1,6. Tem algumas pessoas que eu sigo no Twitter que postam os números chineses também, né? Então eles postaram a respeito desse valor de 1,6 bilhão. Então 1,6 bilhão é algo completamente surreal. Em pouco mais de 2 semanas o filme já bateu, ou está praticamente batendo ali o resultado de Divertidamente 2 e vai logo logo conquistar a posição do maior filme animado de todos os tempos. Com certeza um fenômeno gigantesco que entrou no top 5 do mercado norte-americano com uma bilheteria de 7 milhões. E o mais surpreendente de tudo isso, o filme que ainda não está nem na etapa final da sua corrida cinematográfica, já está na 11ª posição, né? Se a gente olhar todos os filmes aí que já foram lançados, óbvio, sem ajustar pela inflação, mas o filme já está tendo um resultado surreal e já atingiu as primeiras posições. Eu tô vendo pessoas falando, mas é filme chinês e etc. Obviamente é mais difícil da gente cravar um valor exato, mas se a China quisesse inventar número, se a China quisesse provar que ela tem um filme bilionário, ela já teria feito isso muito tempo atrás com Detetive Chinatown 3, ela já teria feito com A Batalha do Lago Changjin, já teria feito com vários outros filmes, né? Então eu não acredito que esses números sejam fajutos, que esses números sejam criados. Eu imagino que o filme deve sim estar sendo um fenômeno em território chinês. Até porque o primeiro filme, que fez 726 milhões de dólares, já foi um fenômeno por lá, só que agora esse filme já deixou o outro comendo poeira, e comeu muita poeira porque o filme já dobrou, né, o que o seu antecessor fez, e ele já entra em outra lista que eu tenho aqui, que é o filme que... Só que é ao contrário, né, então não dá pra eu colocar na lista, mas a maior diferença entre dois filmes,
né, do mesmo universo, digamos assim, porque o filme vai fazer mais de $1 bilhão, além do que o primeiro fez, e o primeiro já foi um fenômeno por lá. E aqui os maiores filmes chineses da história, né, começando com Nizza 2, e isso já é inquestionável, independente do valor 1.6, 1.5, 1.63 bilhão, que é o que eu já vi por aí também. A gente tem Nizza 2, depois Batalha do Lago Tianjin, que fez 913, Wolf Warrior 2 fez 870, Haimam 841, Nizza com 742, Terra à Deriva com 699, Detetive Chinatown 3 com 686 e Full River Red com 673 milhões. E agora que eu falei do top 5, eu queria mostrar para vocês as bilheterias atualizadas dos filmes que vão concorrer ou que estão na disputa aí, né, pelo Oscar de melhor filme. Eu queria fazer até para outras categorias, mas tomaria muito tempo aqui do vídeo. Começando com Emília Pérez, que não aumentou nada da semana passada para essa, o que eu acho ótimo, né, porque o filme não merece a posição que tem nessas disputas aí. O filme tem 14 milhões de dólares, porque ele não teve participação nenhuma no mercado norte-americano, por se tratar de um filme da Netflix. Ainda Estou Aqui fez 2 milhões nos Estados Unidos e chega a 23 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Conclave, 32 milhões e 95 milhões totais. A Nora, 15 milhões e 34 milhões. Duna Parte 2, com 714 milhões de dólares ao redor do mundo. O Brutalista, 31 milhões. Nickel Boys, 2.4, de longe os menores. Um Completo Desconhecido, 99 milhões. A Substância, 76 milhões. E Wicked, 724 milhões de dólares. Então, nenhum dos filmes bilionários aí concorrendo, mas dois grandes filmes, Duna Parte 2 e Wicked, ainda estão, né, não firmes e fortes na disputa, porque eu acho que a disputa está entre 2 ou 3 filmes, mas estão, né, concorrendo, e eu acho que muitas pessoas vão assistir para torcer para esses filmes. Na sétima posição ficou o filme do Mufasa, que chegou a 687 milhões de dólares, ou seja, somou 16 milhões de dólares a mais, um resultado que é bastante positivo para um filme que já está há tanto tempo assim, né, na sua corrida cinematográfica. Mas o filme continua na liderança do filme que teve a maior queda entre um filme e o seu sucessor, pelo menos em termos de lançamento, não em termos narrativos, né, digamos assim. O filme ainda ficou devendo, né, 974 milhões de dólares com relação ao Rei Leão, versão em live action. Depois, as Marvels ficou devendo 925, o Coringa 2, 865, Star Wars Episódio 8, 737 a menos do que Episódio 7, Alice Através do Espelho, 726 milhões a menos, Aquaman 2, 713 milhões a menos, Avatar 2, 606, Velozes e Furiosos 9, 510 e Transformers O Último Cavaleiro, 499. O Sonic despencou da 9ª posição para a 15ª posição, então saiu de vez do top 5, do top 10, quer dizer, mas eu vou mostrar ele aqui possivelmente pela última vez, porque parece que o Sonic parou de coletar as moedinhas ali. O filme chega a 478 milhões de dólares, ou seja, ele está bem perto dos 500 milhões, mas não parece que vai conseguir bater porque o aumento semanal está sendo bem fraco, mas ele fez 73 milhões de dólares a mais já do que o segundo e fez muito mais do que o primeiro. Outro filme que saiu do top 10 foi o filme Flight Risk, do Mel Gibson, estrelado pelo Mark Wahlberg. Vou colocar o quadrinho aqui para vocês darem uma olhada. O filme que custou 25 milhões chegou a somente 40 milhões. Então um resultado muito fraco para uma combinação de um ator tão bem sucedido e um diretor tão bem sucedido também. E finalmente, outro filme que deixou o top 10 e que finalmente eu vou falar, talvez pela última vez, Moana 2, fez 1,045 bilhão de dólares e agora deixou o top 10 pela primeira vez em muitas e muitas semanas. Mas vamos dar uma olhadinha no top 5 aqui no Brasil na semana passada, né, porque os números demoram um pouquinho a mais para chegar. Mufasa retomou a liderança, fez 5,7 milhões de dólares. Depois, Ainda Estou Aqui continua muito bem, 4,6 milhões, então muitas pessoas ainda indo aos cinemas para descobrir esse filme. Acompanhante Perfeita com 2,9 milhões, Sonic 3 com 2,6 milhões e o Auto da Compadecida 2 com 2,6 milhões também. Então o Auto da Compadecida não está conseguindo o mesmo sucesso que Ainda Estou Aqui,
o que é uma surpresa, né, porque o primeiro filme é um filme tão grande, né, aqui em território nacional, muitas pessoas assistem e reassistem o filme com frequência, então eu imaginei que o filme fosse ser um sucesso muito grande, independente, né, de indicações e etc. Então, no mercado norte-americano, né, em 2024, lembrando que em breve eu vou começar a falar de 2025, que vai ser dominado pelo NHTSA, pelo menos nos números globais, né, mas ainda não tem tanta coisa assim em 2025 pra gente fazer uma listagem. Divertidamente 2 com 652 milhões, Deadpool e Wolverine 636, Wicked com 471, Moana 2 com 454 e Meu Malvado Favorito 4 com 361 milhões de dólares, enquanto no mercado global a gente tem Divertidamente, Deadpool e Wolverine, Moana 2, Meu Malvado Favorito 4 e Wicked nas 5 posições, né, dominando ali os valores, eu não lembro, mas eu falei de cabeça, imagino que a ordem seja correta. Vou colocar o quadro aqui para vocês darem uma olhada. Então, pessoal, agora como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da abertura do Capitão América 4, né? Eu gosto bastante do Anthony Mackie, eu acompanhei a carreira dele já faz bastante tempo, eu gostava muito do filme 8 Mile, né, que ele fez o Papadoc lá com Eminem, então é um cara que eu sempre segui bastante, eu gosto da participação dele no universo Marvel, então eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse filme novamente. Não foi um dos maiores, ele ficou entre as 11 piores aberturas, né, digamos assim, mesmo considerando os filmes que foram lançados em um momento de pandemia, mas a realidade do universo Marvel agora é totalmente diferente, a realidade do gênero de super-heróis é totalmente diferente. Aquela época de você botar uma capa e um logo ali de um herói e tá garantida a bilheteria, não existe mais, né? Então eu acho que o resultado não foi tão ruim quanto poderia ser, e obviamente ficou bem aquém também. Eu acho que o resultado foi mais ou menos, mais para menos do que para mais, mas se o filme conquistar o público, ele tem chance de ter pernas longas, mas se o filme despencar, ainda existe a possibilidade dele ser um fracasso. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.